hormonais. E aí, são vilões ou são aliados, né, da nossa saúde? Oferecem riscos? Pois é, essa é uma dúvida que muita gente tem, porque vê aí na internet as divulgações e você sabe, né? Nem tudo que está tão divulgado assim você tem que, claro, compreender que precisa falar cientificamente. Muito bom dia, Jairo. Seja bem-vindo mais uma vez aqui ao Jornal da Mix. Eu fiz essa abertura breve porque realmente às vezes eu fico recebendo publicidades na internet, né? O Instagram, vou logo entregar, né? Foi o Instagram. E dando a entender como se fosse uma coisa ali que você vai na farmácia e você resolve. E a gente sabe que não é bem assim. O que são esses implantes, tá certo, hormonais e quais os riscos, né, que ele oferece? Muito bom dia. Bom dia. Bom dia, Marcos. Bom dia, Thaís, e a todos os ouvintes da Rádio Mix. É uma satisfação estar conversando aqui com vocês mais uma vez e sobre esse tema de grande importância, né? Antes de mais nada, é importante a gente trazer a definição de hormônios. Os hormônios nada mais são do que substâncias que atuam como mensageiro, e esses mensageiros atuam na produção muscular, no nosso sono, no nosso humor. Então, são substâncias que fazem parte da homeostase do nosso corpo. O que é isso? Fisiologicamente falando, é o que mantém o nosso corpo funcionando corretamente, esses mensageiros. Os implantes hormonais, como o Marcos falou, eles nada mais são do que uma forma de apresentação desses hormônios. A gente tem aplicações intramusculares, transdérmicas, subcutâneas, que são os implantes hormonais. Só o que é que acontece? Houve uma banalização dessa forma de apresentação das medicações. Por quê? Existem muitos implantes produzidos por farmácia de manipulação, em laboratórios ilegais. Isso faz com que a gente coloque no nosso corpo, né, as pessoas que fazem uso dessas substâncias ilegais, sem um respaldo da Agência de Vigilância Sanitária, da Anvisa, dos conselhos de médicos, Federal de Medicina e dos conselhos das especialidades. Não tendo esse respaldo, a gente não sabe o que é que está sendo colocado dentro do nosso corpo. Então a gente aí começa a ter os problemas de desregulação hormonal e vários outros, né, podendo chegar até mesmo a quadros mais graves como AVC, infarto, que podem levar até o óbito. Esses implantes hormonais, eles são indicados apenas para quem tem desequilíbrio ou como uma forma de complementação para algum objetivo específico? Não, é importante a gente deixar bem claro isso. Em 2023, a gente teve uma proibição do uso dos derivados da testosterona pelo Conselho Federal de Medicina para fins estéticos, tá? Então, a gente tem as indicações específicas para uso hormonal, que seriam osteoporose, pacientes oncológicos, pacientes que tenham deficiência comprovada, homens com hipogonadismo, que nada mais é uma deficiência na produção natural desse hormônio, dessa testosterona por parte dele. Então, nós temos indicações específicas para uso dessas substâncias, dos hormônios. O que houve foi uma banalização desse uso, principalmente focado em fins estéticos. A gente tem dados aqui que entre 2018 e 2023, as vendas de anabolizantes com testosterona aumentaram cerca de 670%. Então você imagine aí que o número saiu de 1.096.000 para 7.355.000 de unidades vendidas. Do que foi rastreado, né? Porque como você coloca que tem lá um mercado paralelo que pode estar até explorando isso, tem o não contabilizado também, né? Com toda certeza. Aí em 2023, o CFM lançou essa proibição de que não poderia se prescrever hormônios para fins estéticos. E em 2024, a Anvisa lançou essa proibição com relação à venda e manipulação de implantes, também com fins estéticos de derivados da testosterona, tá? Isso é importante a gente destacar porque, naturalmente, Thaís, como há esse consumo desenfreado, como alertou aqui o Jairo, tem também as complicações, né? Porque se a gente pode ter algo que deveria ajudar, se tivesse orientação médica, num determinado problema também identificado com apoio médico, e você faz o uso indiscriminado e vir chegar a óbito, realmente é complicado. Como é que os rins reagem à presença desse hormônio no corpo, considerando que muitas vezes quem faz uso indiscriminado é porque quer resultados mais rápidos também, né? Perfeitamente, Marcos. Eu não trago somente os rins. Tem um estudo dinamarquês que foi publicado recentemente que ele mostra que o risco de morte
Por causas, em geral, de usuários de esteroides anabolizantes, eles chegam a quase 3 vezes o número desse risco de pessoas que não fazem uso de esteroides anabolizantes. Então, nós temos vários riscos à saúde. Os riscos hepáticos, porque muitos desses esteroides anabolizantes, eles têm o que a gente chama de metabolismo de primeira passagem. Antes dele ter atuação no nosso corpo, ele passa primeiro pelo fígado, o fígado vai tentar dar uma reduzida nos danos ali, mas acaba que o fígado acaba sendo prejudicado. Então, nós temos, como você falou, os danos aos rins, né? Mas os danos hepáticos, isso aí pode levar a problemas cardiovasculares, hepáticos, como você falou, e até mesmo psiquiátricos, porque a gente tem uma desregulação hormonal. Então nós temos ou tendências depressivas que podem ser potencializadas pelo uso desses hormônios. Então é um contexto muito amplo. Eu seria muito simplório se eu chegasse aqui para vocês e dissesse, não, só tem a atuação em um determinado órgão, um determinado sistema. Não, o nosso corpo ele é um todo. Então a partir do momento que você age modificando as substâncias que meio que direcionam o funcionamento desse corpo, com toda certeza você terá problemas, tá? Doutor Djário, quando a gente fala em alteração de hormônio da tireoide, que realmente tem sido um foco, né, para quem faz reposição hormonal, e esse assunto entra muito em debate. O chip hormonal, o implante hormonal, ele é benéfico para tratamento de alterações de hormônios tireoidianos? Ou é perigoso sempre, nesses casos, usar o chip hormonal? Eu falo isso porque existe o tratamento clínico, que é bem orientado, mas também tem pessoas que vêm recorrendo aos implantes. Thaís, foi muito importante você trazer essa questão dos hormônios tireoidianos, porque nós já estamos vendo pessoas que estão fazendo uso de hormônios tireoidianos não para reposição em caso de déficit tireoidiano, como você falou, mas para emagrecimento. Então, por aí você tira como está chegando a situação. É sempre importante falar que o profissional de saúde, ele é um profissional capacitado e ele segue as regras intituladas pelas sociedades. Então, ele vai trabalhar em cima dessa reposição da maneira mais correta possível e indicada para cada tipo de paciente. Individualizada. Os hormônios tireoidianos, nós temos as medicações bem específicas para isso, que na grande maioria das vezes são hormônios utilizados via oral, que seria a reposição. E pacientes hipotireoideus, então eles fazem uso dessa reposição. Os chips, a gente tem uma indicação, que foi denominado chips, né, que nada mais são do que cápsulas que são colocadas no subcutâneo para a liberação dessas medicações a longo prazo, para você não ficar precisando tomar essa medicação todo dia ou então fazer alguma injeção diariamente. Mas eles também têm indicações específicas, como pacientes com endometriose, ou até mesmo os anticoncepcionais, pacientes que tenham deficiência óssea, osteoporose. Então, trazendo essa questão dos hormônios tireoidianos, a gente tem terapias bem específicas e entre elas não está o uso do chip, do implante hormonal, né, que foi denominado de chip da beleza, como está se trazendo aí, tá? Esse detalhe é importante, Thaís, porque a gente sabe que a busca, na verdade, é pelo equilíbrio hormonal, né? Agora, por que ele é tão importante? O equilíbrio hormonal, eu vou dar um exemplo para você. A gente tem vários hormônios, né? A gente fala muito de testosterona, dos hormônios da tireoide, mas a insulina também é um hormônio, que ela controla a nossa glicemia. Então, a gente tem vários tipos de hormônios, que como eu falei aqui para vocês, eles são mensageiros que vão regulando todas essas funções do nosso corpo. Então, a glicose aumentou, a insulina vai lá e ela tem o papel de reduzir, falando de uma maneira bem mais simples. A testosterona, ela atua no sistema masculino, na questão reprodutiva, na questão de disposição, só que as pessoas muitas vezes acabam achando o seguinte: você tem um cansaço por um problema de trabalho, fadiga, ou que seja, falta de descanso, falta até mesmo de hidratação, você não se atenta a esses pontos mais simples e acaba vendo no Instagram, na internet, como você falou. Você está cansado, está sem disposição, está sem libido, é testosterona. Então vai lá, vai na farmácia
Ou então, na farmácia, não, que você precisa do receituário. Escuta de um amigo na academia que tem aquela... Não, ó, a gente tem aqui essa testosterona, você nem sabe onde essa medicação foi feita, aí você faz a... Vai no embalo. Né? Pô, com certeza, você não sabe as repercussões que vai ter ali no seu corpo. Muitas vezes nem a substância que precisa ter existe lá. E você fica fazendo um tratamento às cegas, sem um acompanhamento profissional, sem você saber se você realmente precisa. Então, os hormônios, eles não são proscritos. Eu não estou aqui para trazer que não é para usar hormônios, mas eles têm necessidades bem específicas e quem vai poder te direcionar quanto a essas necessidades é o profissional de saúde que está te acompanhando. A reposição de testosterona, interessante esse assunto, ganhou uma repercussão muito grande no meio, né, das mulheres principalmente, que usam até em gel na pele, usam a reposição de testosterona também na forma manipulada, e também existe a possibilidade do chip hormonal. Agora é importante que se diga que é uma reposição, pode ser feita? Pode, com avaliação individualizada e com acompanhamento médico, porque o que está havendo realmente é uma utilização indiscriminada. Eu daria um exemplo para vocês. Essa questão que você tocou é muito importante, né, da questão feminina. As pessoas querem que o sistema hormonal feminino é diferente do masculino. Então, os níveis de testosterona preconizados para o homem são completamente diferentes do da mulher. A mulher ela produz testosterona, mas níveis muito abaixo do masculino. E não existe indicação para que a gente faça uso de testosterona, principalmente para fins estéticos, para mulheres. O uso que a gente pode fazer hoje de testosterona seriam em casos de menopausa, uma libido extremamente reduzida, casos de osteoporose severa, que a gente pode fazer uma reposição num contexto de um plano de tratamento, mas não a indicação de uso de testosterona para mulheres, para fins estéticos. Pois é, pelo que eu tive lendo, né, Thaís, já na reta final aqui da nossa conversa com o Dr. Djairo, é que inclusive as pessoas trans, né, que fazem aí as transições, né, costumam, por exemplo, as mulheres que querem, obviamente, se identificam com o corpo masculino, vão ter essa orientação para que nasça pelos, por exemplo, para que os músculos se desenvolvam de outra forma. Então, quer dizer, até para essa tomada de decisão, tem que ter lá o profissional médico para fazer essa orientação para evitar não só os problemas orgânicos, como também as questões estéticas que podem se alterar de forma descontrolada. Gente, esse assunto não para por aqui, porque esse assunto ele continua aí repercutindo na internet, como a gente fala de um modo geral. Demos um pontapé inicial hoje com a presença do Dr. Djairo Araújo, médico com atuação em nutrologia e também medicina esportiva. Dr. Djairo, muito obrigado pela sua presença. É claro que a gente pode voltar a qualquer momento com essa discussão, sempre que o amigo tiver um dado novo sobre o tema. Até uma próxima oportunidade. Obrigado, doutor. Muito obrigado, Marcos e Thaís, e um bom dia. Valeu, 6h38. A CVC não é só uma companhia aí de viagem, a melhor